Pois bem, então a gente pode dividir a Revolução Americana nessas três fases, ok? Vamos falar sobre elas. Quais foram as razões dessa revolução? O motivo básico, a gente pode chamar assim de um motivo estrutural, tá? Fazia parte até da própria lógica do antigo sistema colonial mercantilista, é considerado o motivo básico da descolonização das Américas como um todo. Esse motivo serve para o caso dos Estados Unidos, mas serve também para o caso da América Espanhola, né? Serve para o nosso caso, né? Para o caso do Brasil, que foi a crise do antigo sistema colonial. Ou seja, o sistema colonial deixou de funcionar porque ele dependia de um compromisso, de uma conciliação de interesses entre os colonos e a metrópole, que durante muito tempo houve essa conciliação, houve esse interesse. Os colonos tinham a proteção da metrópole, a metrópole era o principal mercado dos produtos coloniais, haviam fortes laços culturais, né? Então isso aí assegurou, apesar da tensão, né? Mas assegurou durante muito tempo o funcionamento do sistema colonial. Só que, com o tempo, essa conciliação foi ficando cada vez mais difícil, os interesses foram ficando cada vez mais divergentes. Ou seja, a crise estourou quando surge uma situação de incapacidade de conciliar os interesses dos colonos com os interesses da metrópole. Isso foi fortalecido pela ascensão de elites coloniais, fossem elas aristocratas, né, comerciantes, que queriam cada vez mais liberdade econômica e o poder político. E não se esqueça, a gente está falando de uma época marcada pela difusão do pensamento iluminista, do pensamento liberal, a ideia, né, de participação política, pelo menos para a elite. Né? A crise começou na América Britânica, nas 13 colônias, no final do século XVIII, e acabou se estendendo depois à América Espanhola, a América Portuguesa e a América Francesa, aí entre mais ou menos 1780 e 1825. Agora, por que ela começou na América Inglesa? Por que ela começou nas 13 colônias? Aí nós temos os motivos específicos da Revolução Americana lá nas 13 colônias. Primeiro, aquela forte tradição de autonomia colonial, né, que criou entre os colonos a ideia de autogoverno, ainda que inicialmente limitado. Segundo, a forte influência do constitucionalismo da Revolução Inglesa e do iluminismo nas 13 colônias. A ideia de liberdade política, participação política, governo limitado pela lei, direitos individuais e tal. Terceiro, o impacto da Guerra dos 7 Anos, que azedou as relações entre Grã-Bretanha e França. Não a guerra em si, mas os efeitos da guerra, que foi o quarto fator. A nova política colonial, que evidentemente gerou insatisfação entre os colonos, né, com o aumento da taxação, né, aumento aumento do estabelecimento de monopólios e tal. Aí, lá no final acabei repetindo, grande influência do liberalismo e do iluminismo, que tem a ver com a influência, né, ali do constitucionalismo da Revolução Inglesa, né, mas só para a gente reforçar. A Revolução foi antecedida pela revolta dos colonos, na verdade, várias revoltas, né, dos colonos, que não eram revoltas com a intenção de criar um novo regime ou separar as 13 colônias. Não tinha intenção de independência. Né? Então não foi uma revolução, não queria uma mudança profunda. Eram mais revoltas desejando o fim da nova política colonial. Então elas foram contra a nova política colonial imposta pela metrópole, lembrando que a metrópole era, na verdade, um conjunto que reunia o rei, Jorge III, o parlamento e diversos primeiros ministros, sobretudo, né, o último deles aí nesse processo, que foi o Lord North, que governou de 70 até 82. A revolta foi contra os monopólios, as taxações impostas pela nova política colonial, como as famosas leis do açúcar, a lei do selo, a lei do chá, as leis intoleráveis, né? A lei do açúcar, na prática, prejudicou os comerciantes que praticavam contrabando de açúcar na Nova Inglaterra. A lei do selo forçou que todos os documentos, cartas, livros, jornais, revistas tivessem um selo da coroa britânica e o cara tinha que pagar por aquele selo, então era uma maneira, né, de taxar a população. A lei do chá tentou impor o monopólio da venda do chá por uma empresa britânica, gerando vários protestos, entre eles o famoso protesto conhecido como a festa do chá de Boston, né, quando colonos fantasiados de índios atacaram um navio dessa empresa, dessa companhia das Índias Orientais, que vendia chá lá nas 13 colônias, pegaram a carga e jogaram no mar, e aquilo gerou uma reação
radical da metrópole, que foram as leis intoleráveis. Fecharam o porto de Boston, né? Impuseram um governador mais independente da autonomia, um governador militar independente aí da Assembleia Colonial, que piorou ainda mais as relações entre os colonos e a metrópole. Isso causou mobilização popular, protestos e uma crescente violência política, né? O principal centro de rebelião foi exatamente Boston, né? No estado, na época colônia, hoje estado de Massachusetts. Bom, na visão dos colonos, a nova política colonial, a NPC, a nova política colonial, ela era arbitrária, ela era ilegal, porque atropelava a tradicional autonomia das assembleias coloniais. Mas na visão do governo britânico, não, porque a autoridade máxima era o parlamento. Então todo mundo teria que obedecer às decisões do parlamento, fosse um habitante da metrópole, um habitante da colônia. Porque ele vai gerar um conflito de interpretação a respeito da soberania nas três colônias. Se a palavra final era do parlamento, se a palavra final era das assembleias coloniais. A Revolução Americana ela começou nesse contexto, mas inicialmente sem desejar a independência. A maioria dos colonos não queria independência. Foi uma fase que durou mais ou menos um ano, de 1774 a 75. O objetivo era restabelecer, quer dizer, conservar, daí o termo conservadora, a autonomia das assembleias coloniais e acabar com a nova política colonial. O lema era nenhuma taxação sem representação. Não pagaremos nenhuma taxa que seja criada por um órgão que não nos represente. Só um órgão que represente os colonos vai ter essa autoridade. Isso significava, pessoal, aos olhos dos colonos, confirmar nas 13 colônias a soberania das assembleias, que era uma coisa que para eles era meio evidente, mas legalmente não estava plenamente estabelecido, né? Foi considerada uma revolução por isso, porque significava, na prática, mudar o sistema político nas 13 colônias. Tudo bem, nós vamos continuar sendo parte do Império Britânico, mas a autoridade suprema em cada colônia vai ser a Assembleia daquela colônia. De fato, os colonos criaram um Congresso Continental que virou uma espécie de parlamento dos colonos. Esse Congresso Continental, na verdade, era um órgão revolucionário, representante dos colonos. O primeiro Congresso Continental, que foi de setembro a outubro de 74, teve representantes de 12 colônias, na maioria das colônias, né? A Geórgia, lá no sul, não participou. A sede foi na Filadélfia. Esse congresso tentou uma conciliação com a metrópole, reconheceu a soberania do rei Jorge III, mas deixou bem claro que não aceitava a nova política colonial e determinou o boicote ao comércio britânico. Que vocês têm uma imagem desse primeiro congresso continental. Mas aí o clima foi esquentando, né, e a situação foi escapando ao controle. Ocorreu um choque militar entre colonos, uma milícia de colonos, e o exército britânico, em Massachusetts, na localidade de Lexington e Concord. E esse embate militar aí, eram poucos colonos, tinha mais soldado do que colono, mais soldado britânico que colono. Mas aí já foi gerando uma violência cada vez maior e os dois lados foram tendo cada vez mais dificuldade de poder conciliar seus interesses, né, na medida em que a violência e a luta armada avançavam. De fato, em maio de 75, foi criado o segundo Congresso Continental, que durou até 1781, portanto ele vai acompanhar a Revolução Americana, quase todo o período da Revolução Americana. Também na Filadélfia, aí sim reuniu as 13 colônias, né? E ele foi liderado pelos famosos pais fundadores dos Estados Unidos, que foi o grupo que liderou a Revolução Americana. O John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, o George Washington, o Alexander Hamilton, o James Madison, o John Jay, sendo que Washington, Adams, Jefferson e o Madison depois viraram presidentes dos Estados Unidos, né? Na prática, pessoal, esse segundo Congresso Continental virou o governo dos colonos. Um governo revolucionário, porque isso aí não era previsto na lei. Os colonos criaram isso naquele ambiente de revolução. O Congresso criou um exército continental para proteger os colonos e enfrentar, portanto, o exército britânico. O comando ficou com George Washington, um grande proprietário rural do sul, né, da Virgínia. A conciliação foi ficando cada vez mais inviável e em agosto de 75, o rei Jorge III, né, com apoio do parlamento, proclamou que as colônias estavam em estado de rebelião e, portanto, seus líderes seriam punidos com a pena de morte se capturados. Aí não tinha mais acordo. Acabou.
Aí foi a ruptura definitiva entre as 13 colônias e a metrópole. Foi então que o Congresso decidiu pela independência. Vamos continuar daqui a pouquinho.